Capítulo 7, verso 8 em diante, somente o verso 8, a parte A do verso. Eclesiastes, capítulo de número 7, o verso 8. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é o fim do que o princípio das coisas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos falar todos juntos? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Podemos assentar, meus queridos. Aleluia. Graças a Deus. Estamos neste segundo dia deste trabalho de avivamento. E temos buscado ao Senhor Deus, pedindo a Ele que trouxesse ao nosso coração, nosso espírito, a sua vontade para esta noite. E este texto sagrado veio muito forte no meu coração. Eu tenho por certo que Deus irá falar conosco através da sua palavra, enquanto escrever, diga amém. Amém. Eclesiastes, capítulo de número 7, o verso 8, diz-nos assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes foi escrito pelo sábio Salomão. Salomão foi o sucessor do rei Davi no trono de Israel. Sabemos que a monarquia entrou em Israel a partir do capítulo 10 de 1 Samuel, quando Saul foi ungido o primeiro rei de Israel, após o povo haver rejeitado o domínio de Deus através dos juízes. Eles clamam, pedem um rei, Deus dá-lhes Saul. Saul foi rejeitado por Deus, Davi assume o seu lugar. E após a morte de Davi, Salomão assume o reinado. Salomão, quando assume o lugar de seu pai Davi, ele sentiu-se incapaz de tamanha responsabilidade, visto que Davi fora um dos maiores reis que governaram Israel, homem que venceu batalhas como rei. Ele foi exemplar e ele até os dias de hoje ele é venerado pela nação de Israel, porque o Senhor era com ele e através dele o Senhor dera muitas vitórias para o povo de Israel. Quando Salomão assume o trono e olha a nação, a Bíblia diz que ele se sente incapaz, ele se sente uma criança diante de tamanha responsabilidade. Deus aparece para Salomão em sonho e diz: pede-me o que queres e eu te darei. Salomão poderia ter pedido riqueza, fama, glória, um grande exército, derrota de todos os seus inimigos. Mas a Bíblia diz que Salomão fez um pedido que agradou a Deus. Salomão pede a Deus sabedoria para julgar, para governar o povo, sabedoria para estar diante da nação. Deus ouve o pedido de Salomão e se agrada, e Deus diz: antes de ti não houve os mais sábios, e depois de ti não haverá. Salomão é, segundo a Bíblia Sagrada, o homem mais sábio que já existiu. Ele é autor de Eclesiastes, Cantares de Salomão, e ele é um dos autores de Provérbios, dividido com mais dois autores. Salomão escreve Provérbios, que nos traz ensinamentos de sabedoria para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Ensinamentos esses revelados através do Espírito Santo de Deus. Escreve Eclesiastes, o capítulo 7, o verso 8 que eu compartilho convosco, diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Lembrando que quando ele escreve este verso, ele está inspirado por uma sabedoria que não provinha dele, e não provinha de estudos humanos, filosofia, não era uma sabedoria da terra, não era algo dado pelo homem, mas era algo que vinha direto do trono de Deus para a vida de Salomão. E Salomão diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu, meditando neste versículo, eu começo então a ministrar deste momento agora para frente, desse verso em diante, eu começo a adentrar na revelação que o Espírito de Deus me entregou para este trabalho de avivamento. Por que ele diz que melhor é o fim das coisas? Sabe por quê, queridos? Começar bem é muito fácil. Você já viu no início, como nós começamos animados? Você já viu dar início quando você começa em uma faculdade? Quando você vai e coloca como
espiritual não é diferente. É verdade. Jesus disse assim: o que perseverar até o fim será salvo. Tem que ir até o fim. Tem que perseverar no primeiro amor. Quando João é exilado na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele foi até aquela ilha depois de pregar o Evangelho. A Bíblia diz que foi lançado ali, condenado à morte. E quando ele estava na ilha de Patmos, com certeza todos pensavam que acabou o ministério de João, porque Deus tinha para ele, havia se colocado um ponto final, porque aquela ilha era cercada de víboras. E ele foi condenado, lançado ali para perecer, para morrer, trabalhos forçados até o fim da sua vida. E com certeza todos olhavam e diziam: este João que saiu por aí pregar o Evangelho, este João agora acabou o ministério dele, ele vai ficar ali somente esperando a morte. Mas eu abro um parênteses para dizer: quem tira a vírgula da nossa história e põe o ponto final é o nosso Deus. Se Deus colocou ainda o ponto final, querido, espera aí que o melhor está chegando. Está chegando aí o melhor para a tua vida. Quando João está ali, a Bíblia diz no capítulo 1 que ele tem uma visão. Ele ouve a voz como de muitas águas. Ele vira para ver quem falava com ele. Era Jesus Cristo em corpo de glória. Ele cai por terra e Jesus diz para ele: João, o que tu vais ver, o que tu vais ouvir, tu vais escrever e enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. Estas cartas foram enviadas às igrejas da época e servem para as igrejas atuais. Muitas igrejas já estavam longe do Senhor, algumas já haviam abandonado a sua fé. Ele envia uma carta para uma igreja chamada Éfeso. Esta igreja trabalhava, ele diz para aquela igreja: eu conheço as tuas obras e sei que trabalhaste, não suporto os mentirosos, aqueles que dizem ser e não são, tu os condenaste. Tenho porém contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. A igreja de Éfeso trabalhava, estava nos cultos, era assídua nas reuniões. A igreja de Éfeso estava fazendo a obra incansavelmente, porque quem diz é Cristo, e Cristo que conhece a sua igreja. Eles estavam com a mão no arado, estavam trabalhando. Aqueles que chegavam com o espírito de engano, dizendo que era, mas não era. Éfeso conhecia, punha a prova, julgava e tirava do meio deles. Isso aí era bom diante de Deus. Mas Jesus disse: só que eu tenho uma coisa contra ti. Sabe aquele primeiro amor? Sabe aquela primeira caridade? Sabe aquele amor, aquela paixão por Jesus Cristo? Aquele desejo de estar comigo? Aquela vontade de estar na minha presença, chorar, se alegrar? Isso aí tu já perdeste. Eu me lembro de um tempo em que não se deixava a Bíblia em casa, em que não se deixava harpa e não se deixava lenço, porque quando você chegava, você tinha lágrima para derramar na presença do Senhor. Hoje não existe mais um culto de avivamento, é um culto de avivamento. E aquele que quer receber de Deus nessa noite vai ouvir. Quem quer ouvir o que Deus tem para falar com a igreja? Nós estamos vivendo dias, queridos, difíceis. Mateus 24:12 tem se cumprido. A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Muitos, queridos, não têm mais aquela força, aquela graça, aquele desejo de estar com o Senhor. Muitos não têm mais aquela disposição, aquele ânimo, aquela paixão, aquele amor por Cristo. Muitas vezes estão obrigados. Não tem mais hoje. Eu não vim aqui para apontar o dedo no teu nariz. Eu não vim aqui para te repreender. Eu vim aqui com um convite de alguém chamado Espírito Santo, que te convida a voltar no primeiro amor, que te convida a estar na presença do Senhor, que nos convida a buscar mais de Deus para a nossa vida. Começar bem é fácil, mas o Senhor quer que nós
fim. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E quem está falando para você aqui, já atravessamos desertos, já passamos por algumas dificuldades, você não sente desejo de se dobrar, de buscar o Senhor. Quem nunca passou por isso aqui? Quem nunca passou? Então continuar no reino. Porque o profeta Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, no verso 4, ele se deitou debaixo do sino, orou e pediu a morte. Disse: não quero mais, não tenho mais vontade de nada, não quero mais, Senhor, chega de ministério, não vou mais profetizar, não quero mais nada. Mas o anjo desceu ali e alimentou o profeta. O anjo vai descer e vai te alimentar, vai tirar força para você voltar. Para você voltar. Quem nunca passou pelo zimbro? Eu já passei debaixo do zimbro e disse: Senhor, não tenho mais força, não consigo, não tenho mais vontade. Mas, queridos, eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque quando você não tem força, o Espírito Santo está do nosso lado. Os discípulos ficaram entristecidos. Os discípulos disseram: mas mestre, depois de ressuscitar, no terceiro dia, o Senhor agora nos dá a notícia que vai para o Pai. 40 dias após ressurreição, ele esteve junto com os discípulos e depois ele trouxe a notícia: eu não posso ficar, eu preciso ir, mas nós vamos ficar sozinhos de novo. O Senhor vai nos deixar. Jesus disse: não vos deixarei órfão, irei para o Pai, porque eu preciso ir, mas quando eu for, ele vai vir. Quem? O Espírito Santo, meu Consolador. Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te deixa um minuto. Quando tu diz que não pode, ele te toma pela mão e diz: você consegue. Você pode. Você tem. Ajuda no Espírito. Você pode. Você não está sozinho. Ele te fortalece nessa noite, ele te ajuda. Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Novo convertido, se bobear, quer converter todo mundo, quer ganhar a família inteira, mas se torna até um pouco chato, não é assim? Quer ganhar todo mundo, prega, quer converter a vizinhança inteira, quer ganhar todo mundo, quer levar todo mundo. Aí o tempo vai passando, aí vai passando-se os anos, e daqui a pouco tem uma alma do lado precisando, suplicando, necessitando, e aí o primeiro amor já foi embora, mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E até o fim, não importa como você chegou aqui, meu querido, não importa a maneira que você adentrou aqui a sua vida espiritual, não é eu, o pastor, e os obreiros que irão analisar a tua vida, é você que vai analisar a tua trajetória, como você está hoje, agora, neste dia. É você e Deus, e comece a se lembrar dos tempos passados, e comece a pedir para Deus, que o Espírito Santo traz de volta isto para mim. Eu preciso da tua presença, estar contigo e te sentir. Eu necessito disso. A Bíblia diz, queridos, que um certo homem, no início da sua chamada, do seu ministério, quando Jesus o chamou, todos que olhavam para ele viam um homem exemplar. Jesus chama Judas Iscariotes. E Judas, no início, parecia ser uma pessoa exemplar, teve um bom início, começou bem. Quando Jesus chega na mesa e reparte o pão, Cristo diz assim: no meio de vós existe um que Satanás já entrou no seu coração e ele há de me trair. Os discípulos nem imaginavam que era Judas, porque ele estava bem, começou bem. Quem olhava dizia: esse homem está bem, essa irmã está bem. Mas lá dentro o Senhor conhecia. E Jesus disse: quem põe a mão comigo na mesa para pegar o pão, esse há de me trair. Os discípulos olhavam um para o outro e diziam: mas quem será? Quem pode ser? Mas Cristo conhecia que ele já não estava tão bem, que o primeiro amor já tinha ido embora, que a avareza
Já havia entrado no coração dele a ganância. O que derrubou ele foi isso. O inimigo pega um ponto fraco para destruir. Ele veio no ponto fraco. Vai lutar com você aonde é o teu fraco. E o inimigo conhecia a fraqueza de Judas, que era a avareza, a ganância. E ele já entrou no coração de Judas, mas Cristo sabia. Cristo conhecia. Começou bem e terminou mal. Não conseguiu ir até o fim do primeiro amor. Deixou que a paixão, pelo dinheiro, a cobiça, tirasse dele aquilo que ele havia recebido do Senhor. Mas no meio dos 12 discípulos eu encontro um pescador por nome de Simão Pedro. Quando Jesus chama Simão, ele era colérico, um homem rude, irado, tinha uma ira dentro dele. E todos olhavam para Simão e com certeza pensavam: será que Jesus nos enganou? Com relação a esse camarada, olha o homem, bravo, irado. Meu Deus! O homem não tem domínio próprio, não tem temperança. A Bíblia diz que ele queria resolver na espada. Quando foram prender Jesus no Getsemane, andando 3 anos com Jesus e a espada guardada, cortou a orelha de mal. Eles tiraram Pedro. Começou mal. Quem olhava para Pedro dizia: Jesus se enganou. Esse homem não tem chamada. Não importa da maneira que olhe para mim, para você, não importa a maneira que você está. Eu profetizo sobre a nossa vida que o nosso fim vai ser melhor. Quem olhava achava que Jesus estava enganado, mas Jesus não se engana. Nós estamos aqui porque Ele nos conhece. Ele conhecia lá dentro, sabia como você era, como eu era, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, e tudo Ele conhecia. Ele não se enganou com relação a nós. E ele começou mal. Jesus, certa feita, estava dizendo para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que sou? E um dizia: outros estão dizendo que o senhor é Elias. João Batista, que ressuscitou dos mortos, é o profeta. E Jesus pergunta: e vocês, discípulos, quem dizem vocês que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Salvador. Jesus se maravilha e diz: Pedro, não foi carne, não foi o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Pedro foi cheio do Espírito Santo e profetiza. Daqui a pouco Jesus continua a dizer aos discípulos: é necessário que o Filho do Homem vá até a cruz e pereça. Ele estava trazendo a necessidade da sua morte na cruz, morte expiatória, a morte que nos trouxe a vida, a morte de Cristo que nos trouxe a salvação e pagou pelos nossos pecados. Quando Jesus explica a necessidade dele passar por aquilo, o Pedro, que outrora estava cheio do Espírito Santo, recebendo revelação do céu, abre a boca e diz: Senhor, não digas isso, leva em particular. Tu és o Cristo, não pode falar isso, tu não vai morrer. Jesus olha para Pedro e discerne que ele estava falando através da boca dele, e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de escândalo. Jesus repreende ele e entende que o demônio havia entrado nele para tentar impedir Jesus de subir a cruz. Mas o homem outrora cheio do Espírito Santo, e agora dando lado para o inimigo, esse era o Pedro. Com certeza as pessoas dizem: acho que Jesus se enganou. Eu acho que quando ele olhou para o Pedro, ele errou. Ele enganou. Não pode. O homem bravo desse jeito, irado, arranca a espada, porque tem crente que é assim, no começo joga a espada fora, depois pega ele de volta e guarda. Sai machucando todo mundo, joga fora essa espada e não pega nunca mais. Em nome de Jesus de Nazaré. E o Pedro agora, querido, todo mundo achando, ele disse: Jesus, tem que morrer, pode até morrer, mas uma coisa te digo: eu vou contigo até o fim, não te deixe, não te largo. Aleluia!
da mocidade. Jesus tinha resgatado ele do crack. E ele começou a orar: Deus, eu sei da onde, Jesus, tu me tiraste para lá, não volto nunca mais. Jesus pode mandar a luta que vem. Pode vir vento. Pode se levantar o que se levantar. Mas para lá nunca mais eu irei voltar. Ai, quando ele falou que me estremeceu a alma. E o Espírito Santo disse: dá um conselho para ele. Chama ele agora. Eu disse: meu filho, não fala isso. Não diga isso. Não peça vento. Não peça que ele... Não, irmã, eu sei de onde ele me tirou para lá. Amém. Você não quer voltar, mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne, ela é? Então, querido, eu quero o meu Espírito, mas a minha carne é fraca. Só pede: Jesus, me segura com a tua mão e me deixe cair. Me dá força para ir até o fim. Ele não entendeu, não aceitou, não ouviu, não acabou, continuou orando, veio uma luta, está caído até hoje, nunca mais conseguiu se levantar. De vez em quando eu passo no sinaleiro, ele está ali, nem te engano. E quando eu paro o carro, meu coração dói. E eu dou um dinheiro para ele. Ele diz: Jesus te ama e o teu lugar está lá. E eu aprendo com isso. Sabe o que eu aprendo? Não podemos dizer: eu não largo dele, porque não tem ninguém forte. O que nos sustenta é o poder do nosso Deus. É Ele que nos segura e não nos deixa cair. É Ele que nos toma pela mão e nos ajuda a caminhar. Pedro disse: pode então ir para a cruz, mas eu, Pedro, eu morro contigo. Eu vou morrer, não te deixo, não te abandono. Jesus olha para ele e diz: tu nem sabe o que tu está dizendo. Antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. E Pedro disse: não nego, eu morro, mas não te deixo. Quando prenderam a Jesus, Pedro foge. E alguém chega e diz: você estava junto com ele, você faz parte desse povo. E Pedro disse: não conheço, nunca vi, nem sei quem é. Alguém chega e diz: mas você fala como eles, você se veste como eles, você faz parte desse povo. Eu nunca vi uma menina, uma escrava. Pergunta para ele: andavas tu com ele? Eu te vi, não sei quem é. 3 vezes o galo canta e Pedro se lembra o que Jesus disse. Ei, queridos, ninguém é nada se não for a graça dele. E ele vai nos ajudar até o fim. Vai nos ajudar. Ele tem renovo hoje aqui para nós. Tem revestimento, tem renovo para nós. Ele vai nos tomar pela mão e vai nos ajudar até o fim. Melhor será o teu fim. Melhor é o fim, porque, irmãos, o meio é difícil. Abacuque, capítulo 3, ele faz uma oração e diz: aviva, Senhor, a tua obra. Ah, Senhor, no meio dos anos a noite no meio. Quando você chega no meio é a parte crítica. No meio dos anos a notifica. Porque ali, muitas vezes você está orando, buscando algo de Deus, salvação, cura, porta aberta, a libertação da sua família. E tudo era um tempo de Deus, um propósito. Eclesiastes 3, Salomão diz que tem tempo determinado para tudo. Aí no meio dos anos começa a vir aquele desânimo e você quer ver Deus agir, porque o ser humano é ansioso por natureza. A paia, a séria. Mas Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos notifica. Lembra-te da misericórdia. Deus vai te renovar nesta noite. A Bíblia diz que o olhar de Cristo se depara com Pedro. O olhar do homem é o olhar de acusação. Caiu, negou, disse que não deixava e deixou ele. Mas o olhar de Jesus é diferente. Tu caiu, mas eu ainda te amo. Você não foi até o fim, mas eu ainda estou contigo. Paulo disse que minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Jesus encontra com Pedro. Pedro vai esperar a vinda da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E lá no dia de Pentecoste, ele é batizado e é cheio do Espírito.
pescador indouto se levanta e traz o primeiro sermão que converteu 3.000 almas num dia. E ali, queridos, Pedro foi até o fim. E no fim, Jesus morreu crucificado, levaram ele a Roma para morrer na cruz. Outrora negou 3 vezes até com uma menina. Mas lá, disseram, nega teu Jesus, não nega. Então vai morrer igual ele na cruz. Ah, peraí, tem uma coisa, vai negar não, me pediram para fazer. Pode até me crucificar, mas não igual ele. Igual ele não. Coloque de cabeça para baixo. Eu não sou merecedor de morrer como meu Senhor. Pedro, que negou outrora, morreu crucificado de cabeça para baixo. O poder dele nos ajuda a vencer. A graça dele nos ajuda até o fim. Você vai até o fim, em nome de Jesus. Não importa a maneira que você chegou aqui, que você está. O Senhor hoje te toma pela mão e te diz, eu te ajudo a ir até o fim. Eu te dou coisa. No começo, irmãos, eu não sou crente saudosista. Dizem, eu já escutei alguns pregadores dizer que o livro de passado é museu. Já escutei muito disso. Ai, mas era bom demais. Escola dominical, batismo com o Espírito Santo. Se converti, queria ser batizado. Me lembro da nossa vigília do DVHC, hoje me alegrei, encontrei um irmão ali que muito buscou na madrugada, nós dei um abraço nele ali, como um filho pra gente. Me lembro de um rapaz que chegava na madrugada, o cabelão desse tamanho, por aqui. E ele via todo mundo dançando no Espírito e ele começava a adorar. Ele queria adorar igual a gente. E ele dizia assim, ai, esses jovens aqui parece que eles têm uma coisa assim, eles se tremem tudo e soltam aquelas línguas que arrepiam tudo a gente. Que coisa que é essa? Eu falei assim, isso é a alegria do céu. Isso é o Espírito Santo de Deus. Vixe, vai tudo embora, porque a presença de Deus é tudo para nós. A alegria de estar com Deus é tudo. É só você pedir. E uma madrugada ele foi, e ele meio que deixa adorar. E ele ficava adorando. E eu, Jesus, pega ele. As intercessoras, pega ele, Jesus. Queima, manda fogo no céu na vida dele. Uma madrugada ele saiu da vigília e foi para casa. Quando chegou em casa veio a frissura para usar a droga lá. Veio aquela frissura. E ele pegou a droga na mão, dobrou o joelho e disse, Jesus, o negócio é o seguinte. Aquela missionária lá falou para mim que esse tal do Espírito Santo é melhor que a droga. Que quando ele desce na nossa vida, a alegria dele satisfaz. Então o negócio, eu faço um negócio contigo. Eu quero largar isso, mas para me largar isso sozinho eu não consigo. Ei, Espírito Santo, se tu tem obra comigo, eu quero ficar igual aqueles moços de lá. Aí você já imagina o que aconteceu, né? Deus batizou ele com droga na mão e tudo. Eita, soltou rajado e o instante, ele olhou para cima, escalando, toda estourada, que via faísca. Ele soltou rajado, foi lá, jogou a descarga, puxou. Jogar no vasinho, puxar a descarga, por viciar. Sabemos. É só, jogou e puxou a descarga e ficou a noite inteira, até o dia clarear. 8 horas da manhã falando em mistérios, vizinho vieram e disse agora ele olhou de vez. E aí foi falando em mistério, passou uns dias. Chega um moço bonito, terno, gravata, cabelinho cortadinho. E ali quando começa a glória a descer, ele se levanta e começa, lá no meio dos bancos. E meu marido diz assim para mim, olha só, aquele pregador lá, o missionário lá no banco, não parece com o fulano, com aquele cabeludinho, o jeito de adorar, assim, parece que está dançando, navegando, parece que está, não é o jeitinho do rapaz. Eu disse, até a cabeça, o jeito que ele fala, esse não é o rapaz. Eu disse, mas eu vou já tirar a dúvida. Desci do público, fui lá, olhei na cara dele, quando eu olhei na cara, eita, é ele! Eu olhou na minha cara, só uma rachada de mim mistério. Eu disse, o que deu? Ele fez assim, soltou o mistério, eu nasci com ele, rodou, e aquela cheia de cabeça.
havia frissura, eu ia para o quarto, dobrava os joelhos e soltava o mistério na cara do cão. E aquilo ali parece que tirava a frissura. Eu disse, Senhor, toda vez que tu ficar fissurado, se tranca no quarto e começa a falar em mistério com Deus. A gente está na madrugada com esses jogos, imagina, na noite que Jeová já tirou também. Eu disse, querido, solta a língua estranha. A Bíblia diz que quem fala em mistério edifica-se a si mesmo. E você vai falar em línguas e vai embora. Oh Deus, tenha misericórdia da igreja. Tem lugar que diz, não precisa ficar falando em mistério nos cultos. A língua estranha se edifica. E nós não viemos na casa de Deus para ser edificado pelo Senhor. Tem lugar que diz isso. Para que ficar falando em línguas no culto? A língua estranha, segundo Paulo, é para edificar assim. Nós não estamos aqui para ser edificados. Quem veio aqui para ser edificado? Então, se você é batizado, começa a falar em mistério nesta noite com Deus e deixa-o te renovar. Se renovar a tua vida. Eu disse, filho, quando a frissura vir, fala em mistério com Deus que Ele vai te fortalecer. Porque a língua estranha nos edifica. Quanto mais a carne morrer, mais o espírito cresce. Melhor vai ser o teu fim. Quem sabe você chegou aqui dizendo, Deus, eu não tenho mais força, eu não oro como antes, eu não busco como antes, eu não falo mais em mistério, eu profetizava, eu não profetizo mais. Não tem problema, melhor vai ser o teu fim. O fim vai ser melhor do que o princípio das coisas. Começar bem é fácil, mas Ele quer que nós vamos até o fim. Até o fim. Se não olhe de bem. Aleluia. Eu quero orar para você que precisa de um renovo nessa noite. Venha correndo para frente. Das 9 horas eu quero passar para o pastor. São 5 para as 9. Irmão, eu quero. Diante da palavra, já estou aqui em espírito, eu preciso mais de Deus, eu quero buscar mais, eu quero orar mais, eu quero falar em mistério de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você que quer mais de Deus, você que quer voltar no teu primeiro amor, venha até a frente. Você que quer mais de Deus, você tem motivo para agradecer, louvar o Senhor, você tem para dar glória e agradecer o Senhor. Grandes livramentos o Senhor tem te dado. O Senhor tem fechado a tua sepultura na terra. Mas o inimigo diz que tu não consegue. Mas ele é mentiroso. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele te fortalece. Ele te ajuda a vencer. Porque tu és escolhido desde o ventre da tua mãe por uma grande obra. E o Senhor que te trouxe aqui, é Ele que te fortalece nessa noite, meu filho. Não importa o que passou, zerou tudo e começa hoje, tudo de novo. Tudo de novo. E ó, Deus te renova nessa noite. Ele fortalece.
melhor o teu fim. Senhor, aquele que chegou aqui sem força, olha só, aguenta aí só um pouquinho. Tem pessoas que em Cristo tinham um compromisso na madrugada com Deus. Hoje o Espírito Santo te chama e muitas vezes você não tem força.